Muito boa noite. 6 de setembro de 2017, um dia depois de contarem os 51 milhões, que foi assunto em todos os lugares onde as pessoas estiveram hoje. Desde a banca de revistas, passando pelo cabeleireiro, em todos os lugares. Este foi o assunto. E aí, o que mais dói ou o que mais choca é a imagem daquele apartamento com aquelas caixas, com aquelas malas, com 51 milhões em notas, e o governo do estado do Rio Grande do Sul que vai depositar R$170 na conta dos servidores públicos. A Prefeitura de Porto Alegre, que vai parcelar os salários dos seus servidores. A Prefeitura de Porto Alegre, que vai fazer um pente fino nas empresas de eventos, que se tem como microempresas, empresas individuais, os simples. Na verdade, na comparação de tudo que está acontecendo e na realidade que está vivendo o povo brasileiro, porque isso é uma minoria, né? E aí você pega o que disse, ou o que está dizendo, ou o que disse Antônio Palocci na sua conversa, no seu depoimento a Sérgio Moro. Entre outras coisas, ele diz que Lula sabia de tudo, que Emílio Odebrecht, antes de se afastar da construtora Odebrecht, conversou com Lula sobre o terreno para a construção do Instituto Lula, sobre o sítio, sobre o apartamento, sobre uma série de coisas. Quer dizer, então, Lula sabia. E aí, uma pesquisa pedida ao Instituto Paraná, isso eu li no Antagonista, acho que responde um pouco das coisas que nós falamos aqui, que nós perguntamos aqui. A pergunta é a seguinte: a Operação Lava Jato vai conseguir limpar a corrupção do Brasil, no Brasil? Que é o que todos nós queremos saber, né? O que, que as pessoas estão pensando, vai ter um ponto final. Vejam o que os brasileiros responderam. Aí vocês vão perguntar, onde é que foi feito? Não veio ao caso, não veio ao caso. Porque a gente nunca sabe, a gente nunca foi pesquisado, mas enfim. 54% dos brasileiros responderam não. 40,7% responderam sim. Quase igual, né? 5,3% não opinaram ou não souberam responder. Ainda tem gente que não opina e não sabe que responde. Conclusão possível. O antagonista sempre tem um toquezinho assim, irônico nas coisas que faz. A maioria está desanimada com a dimensão dos roubos e a relativa vagarosidade para enfiar, essa é a palavra, enfiar os culpados na cadeia de uma vez. Aí o ministro Luiz Fux diz o seguinte: tem que prender Joesley. E foi assim o nosso dia de hoje. Deu uma dica pro procurador, deu uma dica para o procurador, né, geral da República, falando tudo que o Joesley fez até agora, e ao final ele disse assim, ó, estou falando no meu nome, daqueles que me acompanham, né, e que estão indignados, lembrei muito do Marne, com tudo isso. Então, tem que prender Joesley Batista. Tem que prender Joesley Batista. Agora, o povo brasileiro quer. Agora, para prender Joesley Batista, primeiro tem que se pedir uma revisão da delação premiada deles, e pode acontecer essa revisão. Nessa revisão eles podem perder benefícios e as provas continuam válidas. Há quem diga, advogados que defendem que não, mas que a maior parte que eu escutei, inclusive pessoas do Supremo dizendo as provas continuam válidas, o que pode acontecer dentro da delação premiada é os benefícios que foram concedidos a ele, por exemplo, como um pedido de prisão, né?
eles não escaparem de um pedido de prisão, porque eles não cumpriram com as regras da delação premiada. Omitiram. Eles omitiram e assim, ó, mentir e omitir já cai por terra todos os benefícios da delação premiada. Então, a delação premiada que foi muito criticada, que é muito criticada, que foi, será que vale a pena? A gente percebe que a delação premiada é uma coisa que, como é feita por humanos, ela é passível de erros, sim, claro. Mas ela é passível de consertos. Então, ela não é uma coisa assim fechada, está estanque. A verdade está escrito, absoluta. Exatamente. Tu persegue a verdade. Bom, até agora, então apareceu que eles estão mentindo. Eles que vão para a cadeia e que percam todos os seus benefícios, até agora dados que realmente todos nós, eu acho que concordamos que foi, assim, muito além do que deveria ser, né? A concessão de benefícios lá na frente. Alguma, até porque eles são os bandidos, né? Bandidos, exatamente. Não, e chamaram, olha... Não é agora, não foi agora que eles se tornaram bandidos. Não, foram desde o início, né? Exatamente, ninguém entendia muito bem, mas eles enganaram direitinho o Procurador-Geral da República. Absolutamente. Ele agiu de boa fé. Chamaram ele de menino, né, durante as gravações, por isso que ele tá do jeito que ele tá. O tal do Marcelo realmente era o leva e traz, eles disseram na gravação... Era gente dupla, eu achei uma coisa sensacional. E a arrogância, a gente já falou, o Marcelo já disse pro Janot, nós somos a salvação disso tudo, nós somos, assim, ó, se achando deuses, não se dando conta de todo o mal que eles estão fazendo pro país inteiro. Bem pelo contrário, mas se colocando lá em cima. Assim, né? Eu acho que eles se sentiram assim, né? Porque eles davam umas cartas e jogavam de mão, né? Comprar. Eles estavam mandando, tinham dinheiro, né? Tinham dinheiro. Tinham dinheiro. Acho que é isso. Agora, o país está bem, né? Sabe um dos motivos da minha estupefação, que é estupefato? Primeiro, quando o Aécio, naquela conversa, né? Naquela coisa toda, as palavras de baixo calão, o Aécio Neves. E esse Wesley Batista é totalmente analfabeto. Ele não sabe conjugar um verbo no presente do indicativo. Nada. Ele não sabe nada. Absolutamente nada. Esse cidadão venceu. Mas ele era um pequeno pai, era açougueiro, tinha um frigoríficozinho, cresceu. Mas ninguém cresce dessa forma em poucos anos, sem ter o dinheiro público. Quantos bilhões esse cidadão sacou para comprar tudo isso no exterior aqui no Brasil? Então, como é que um cidadão que não tem nenhum conhecimento técnico consegue chegar na posição que chegou? Só na base da pilantragem. O antigo Carlos Imperial, não sei se vocês não lembram mais, Carlos Imperial, o rei da pilantragem, ele disse, eu sou o rei dele. Depois o Wilson Simonal, meu amigo. O Wilson Simonal, o rei da pilantragem. Este é o rei coroado da pilantragem no Brasil, o senhor Wesley Batista. Mas o Wesley Batista, o irmão dele não entrou nessa fria, hein? Não sei. Tá apagadinho, né? Tá bem quietinho. Ele não é sozinho isso aí. O Vitorino veio hoje? Não provoca. Depois ele começa a falar e vocês começam a cornetear. Vitorino. Tá esperando. Eu tô vendo assim como nós muitas vezes giramos em torno de algo que o que nos assusta ontem nos faz feliz hoje. Eu vou pegar o início do programa. A Magda disse assim, o ministro Luiz Fux está pedindo a prisão do seu Wesley Batista. Quer ver como nós esquecemos rápido? Sabe quem é o ministro Luiz Fux? É aquele que era amiguinho do Zé Dirceu, que andava beijando mão lá para ser nomeado para o STF. É o mesmo que nomeou a filhinha dele. Sim, mas não somos nós que esquecemos dele, né? Que assinou 4 ou 5 processos na vida e acabou virando desembargadora. É o mesmo ministro que, de forma monocrática, ou seja, não consultou ninguém e nem levou o assunto para o plenário, determinou o pagamento em todo o Brasil dos auxílios mais variados para as carreiras jurídicas, custando bilhões de reais ao Brasil. É esse mesmo ministro que agora está dizendo: temos que prender o Wesley Batista. Que absurdo. Quer dizer, vejam vocês, eu vou usar a palavra do que o Marlos usou agora, vejam vocês como a estupefação atinge a gente, porque a gente não sabe mais a quem recorrer. A gente está torcendo, nós estamos virando o meu bandido favorito, o meu malvado favorito. Sim, mas foi quem disse. Foi ele que disse, né? A gente torceu para o Eduardo Cunha tirar a Dilma. Agora, depois de querer ver o Eduardo Cunha preso, comemoramos a prisão do Eduardo Cunha. Aí nós temos agora uma discussão. Que absurdo, não tiraram o Temer, a denúncia da JBS. Muito bem, com base na denúncia da JBS, ontem foi
indiciado, foi encaminhada a denúncia contra o Lula, contra a Dilma, contra a moça aquela... A Gleisi Hoffmann. Lá do Paraná, coisa e tal. Narizinho. E mais algum da cúpula do PT. Sabe qual é o discurso hoje? É um absurdo a denúncia da JBS, não pode ser aceita. É mentira. É mentira? É uma barbaridade. Até ontem ela valia. Até ontem valia, hoje não vale mais. Valia contra a PM. Então, assim, grande parte do que nós vivemos hoje no país diz respeito a essa ambiguidade absurda que nós temos em termos éticos e morais. A gente está torcendo hoje no Brasil pelo menos bandido, pelo menos ruim. O final. A gente não escolhe o melhor. Sabe, a gente falou que, porque o Bolsonaro, não sei o que, fala Bolsonaro, meio mundo se arrepia, coisa e tal. Eu também não quero o Bolsonaro como presidente. Vai ser elegido. Mas se ficar ele contra Lula, todo mundo vai votar no Melhor Bolsonaro. Então, assim... Aliás, é outro que não tem acontecendo? nenhum conhecimento, né, Marne Barcelos, Tem. e que chegou lá o Lula. Nada, zero. Não, vamos pegar a última eleição. Tá bom, a Dilma foi derrotada pelo Aécio. Imagina o que o Aécio ia fazer do país. A turma do PSDB, o que eles iam fazer no país. Ou você acha que ia ser diferente do que o PMDB está fazendo, do que o PT fez? Quer dizer, então, assim, aí as pessoas dizem, o fulano é coxinha, votou no Aécio. Eu ia votar em quem? Não, mas o negócio é o seguinte, a gente não está indignado com nada. Nós estamos no mato sem cachorro, né? Não, nós estamos perdidos. Nem indignação cabe mais Sim, pra mas gente. olha, eu não sei nem qual é o meu sentimento, não sei qual é o sentimento de vocês, não estamos sentindo nada, nós estamos perdidos. Não, O Vitorino falou que a gente não sabe mais. Amortecido. Tu falou que a gente não sabe mais em quem confiar. O brasileiro tá que é uma barata tonta, porque ele tá tonto, ele E tá nós aqui estamos só vendo coisas terríveis, eles fazem verdes. todos Aqui nós eles. somos verdes. A gente não pode confiar mais em ninguém. Eu tô verde. Será que o problema do Brasil está nos deixando verde? Eu acho. A gente tá vendo como Hulk. A gente não pode confiar mais em ninguém e também a gente não sabe mais quem fez o quê. Porque todo mundo fez alguma coisa, todo mundo aprontou, todo mundo tirou vantagem, todo mundo ganhou É um dinheiro. emaranhado assustador. O Fernando Henrique não estava defendendo o Lula 2 semanas atrás? O Lula requisitou o Fernando Henrique como testemunha de defesa do processo dele. É muito louco. Tá, e agora eu vou dizer o que lá em casa? Sabe quem é que está no governo agora lá, junto com o PMDB? O PSDB. Que 1 ano atrás estava o negócio do impeachment, porque os ladrões, porque a corrupção, porque eu não sei o quê. Não, e o impeachment aconteceu por causa da denúncia do PSDB. Sim, não, e o que nos deixa mais assustados é o seguinte, é que a gente vai tentar, bom, vamos rever os fatos então. Aí quem é hoje que está batendo nesse bando de ladrão? Era quem estava roubando ontem. Me fala de coisa boa. Hoje é dia do sexo. Sério? Hoje é dia então, é por isso que está nessa situação. Essa felicidade é anual. Sabe por Vai que comemorar então, mano? Não, sinceramente não. Não sabe? 6/9. Boa. Vitorino, tudo bem? Ai, que coisa sem graça. Isso até me lembrou as eliminatórias da Copa do Mundo, velho. Lembrou por quê? Porque o Peru tá vindo. Dia do sexo. Não dá. Não, é que na tabela vocês veem que o Peru tá na frente da Argentina. Gustavo Vitorino, posso fazer uma pergunta? Ele tá na frente da Argentina e não só tá Ele na veio frente com a roupa de Posso fazer dormir. uma, Como posso continua fazer uma crescendo. pergunta? Posso fazer uma Continua pergunta? crescendo, isso é Tu fato, lava né? tua camisa junto com esse distintivo? Não, eu tiro e boto depois. Não acredito. Isso aqui é quando eu vou sair pra Vamos falar de coisa boa. Olha que a camisa tá Seguinte, rachada. Cris Bart. Não, tu não lava a camisa, tu não tira isso daí. Olha aqui, a Cris Bart vai sair em férias. Isso é bom. Porque ela vai babada. para. Atualidades Pampa vai para Nova York. Opa! É, Atualidades Pampa vai para Nova York. Por que a Atualidades Pampa vai para Nova York? Porque a Cris Bart vai buscar informações para nós. O que tu vai fazer em Nova Eu York? vou participar da Semana de Moda de Nova York. Opa! Que concomitantemente com a Semana de Moda de Nova York tem o US Open, que eu sou fãzona de tênis também. A gente vai conferir alguns jogos. Se sobrar um ingressinho, né? Com um descontinho, vamos na final do US Open esse ano. E participar da Semana de Moda de Nova York. Ver tudo que está acontecendo com os novos estilistas, os novos artistas. Conferir desfiles do No Show, que são os novos estilistas de Nova York. Conferir, Vitorino, até lembrei de ti, o novo bairro do momento no Brooklyn. Não é Dumbo o cantinho do Brooklyn, e não é
Williamsburg Não é mais o Village nem o Sorro, agora é o canto do Brooklyn. Bushwick. Da terceira quadra em diante, descendo a ponte. E aí a gente vai legal. conferir as galerias de arte, porque lá estão surgindo os novos músicos, os novos talentos, e é o bairro da moda, é o bairro da onda em Nova York, e passear pela Quinta Avenida, a gente vai ser recepcionado... Tem lugarzinho na mala? Tem. Ai, querida. Agora tem, mas é uma volta não vai ter. Aí dá 23 quilos, cravado. Na volta E a não. gente vai ser recepcionado, Magda, na Maison Dior, na Burberry, na Galeria Melissa, que a Melissa tá... A Melissa é sempre um Tá show em qualquer lugar. incrível, eles têm o CEO da Melissa em Nova York vai estar nos esperando lá. Eu vou com a Top Traveling da minha amiga Samantha Pinto, é um roteiro muito bacana. Todo ano. Bem, depois nos Nova conte tudo. York é bom sempre. Sempre. Mas quando tu vai... Até programa de pobre. Que mas quando tu vai assim com uma coisa direcionada e com toda uma programação é bárbaro. A propósito de coisas bárbaras, assim, já que nós estamos falando de Nova York, ela vai para uma semana de moda, vou falar da tua moda aqui, ó. O Anderson Silva diz o seguinte: essa camisa do Vitorino, cor sim e cor também, confundiu minha mãe, a dona Helena aqui em Nova Santa Rita. Ela pensou que ele estava usando um suspensório. Obrigado, senhor. Manda uma Não, mas ele não falou mal. Olha aí, tu má educação dele. Ele é mal educado. Não, eu mandei um abraço pra mãe dele. Ela gostou da minha camisa, eu mandei um. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, o Rodrigo Barbosa, diz: queridos, fui com meu irmão no Charim comemorar o Dia dos Irmãos. Comemos um octopus e um duck. Adoramos a dica do Chicão, ambiente maravilhoso. É muito legal. Além de ser um ambiente maravilhoso, a comida é divina. Esse octopus que tu comeste é bárbaro. Eu imagino que tu deve ter gostado também. E é um lugar muito bacana mesmo, Charim, a comida é maravilhosa. E o octopus deve ser o polvo, né? Exatamente. Muito legal, muito legal eu mesmo. gosto de polvo. Os temperos do Oriente são espetaculares. Eu gosto também. Os temperos do Oriente são... Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Por favor, mande um grande beijo numa pessoa especial que faz muita gente feliz com suas generosas atitudes. Ela é libanesa, mas entende muito bem a nossa língua. Ela chama Mia Khalifa. Abração, José Carlos de Porto Alegre, do bairro Cavalhada. Mia Khalifa, um beijo grande e bacana que você é uma pessoa generosa nas suas atitudes. Que continue sendo assim, que Deus te abençoe. Continue fazendo bem, né? Exatamente, foi o que eu quis dizer. Ontem, Magda, eu conversei aqui nesse programa e citei muito rapidamente uma mudança que ia acontecer a partir de hoje, acabou se confirmando. É o seguinte, em 2013, a presidente Dilma Rousseff fez uma alteração na caderneta de poupança, criando um redutor para os índices da caderneta de poupança. A caderneta de poupança que já vinha perdendo para a inflação, agora vai ter tem um redutor desde 2013. Esse redutor é aplicado sempre que a taxa referencial, a taxa básica de juros, que é determinada pelo Copom, fica abaixo de 8,5%. Pois bem, a taxa estava em 9,25% e agora à tarde o Copom confirmou a taxa para 8,25%, portanto, abaixo de 8,5%, 8,5%. Com isso, a caderneta de poupança ganhou um redutor, ou seja, passa a render ainda menos do que vinha rendendo. Isso é mais uma prova, senhores... Menos de 0,5%? Isso é mais uma prova de que o discurso que se usa é completamente diferente daquele que se aplica na prática. A caderneta de poupança sempre foi, digamos assim, o investimento, a poupança do trabalhador, das pessoas modestas, humildes, pessoas de classe média baixa, classe média, sempre juntaram e viam na caderneta de poupança o instrumento de confiança para guardar seu dinheirinho. Pois bem, o chamado governo popular do trabalhador arrebentou com a caderneta de poupança, criando esse redutor. Sabe qual é a desculpa? É que a caderneta de poupança ficaria mais atraente que os títulos. E com isso, o governo não conseguiria arrecadar dinheiro no mercado. Vamos traduzir. Isso é prosopopeia flácida para ninar bovinos. O governo, na verdade, quer manter a rentabilidade das instituições financeiras. Ou seja, mais uma vez, se passa dinheiro do povo, do trabalhador, do pequeno poupador, das pessoas modestas para as grandes instituições financeiras. Carla Krieger, deixa eu estar fotografando os WhatsApp, senão ela perde os... Exatamente, eu vou fotografando para selecionar alguns, senão a gente acaba perdendo. Já tem gente me xingando? Sempre, Foi a noite inteira, Ontem foi uma festa me xingar, hoje tem muita coisa, é verdade. Eu me diverti Nossa. O Face do Atualidades Pampa é impressionante. Sabe o que eu fiz? Eu peguei assim, o nome das pessoas estava me xingando. Aí fui olhar o Face delas para ver quem é que estava me xingando, né?
Não faça assim. Tá bem. Acho que vocês um ou dois merecem a resposta, o resto não existe. Boa noite, bancada. Assisto todos os dias o programa. Adoro todos vocês, cada um com a sua personalidade e encanto. Por isso, lhes pergunto, o Brasil tem solução? E como todo bom gaúcho, eu não desisto nunca e um dia a Carla vai ler meu WhatsApp. Aí ele continua, a ministra Muito Carmen boa. Lúcia falou que aqueles bandidos lá agrediram a dignidade do STF. E a dignidade do povo brasileiro que eles agridem todos os dias, verdade. como fica? Pergunta o Marcos Petri de Novo Hamburgo. Muito bem. Não dá pra desistir. Márcio Gonçalves diz o seguinte: Coreia do Norte, importante. Boa noite, Dona Magda, e bancada estarrecida. Tomei uma decisão, estou indo embora para a Coreia do Norte. Pois depois das últimas notícias deste carandiru chamado Brasil, a bomba do Pokémon não chega nem aos pés do que está devastando o nosso país. Ou melhor, país de vocês. Eu fui. Abraços a todos, Márcio do Partenon. Vai ter eternamente Tem uma que ter ligação. bom humor, O Minimão Márcio. se manifestou hoje? Não, hoje não disse Ele nada. parece um ursinho, né? Mas estão fazendo uma não sacanagem com fiz ele. ursinhos. Cris, estão fazendo uma sacanagem com ele. Estão botando na internet foto assim de Brasília, como se fosse um letreiro. Claro que uma montagem, né? Um letreiro em frente ao Congresso escrito assim: o Kim Jong-un é viado. Para ele atirar a bomba lá. Entendi. Muitas Então, pessoas. Olha aqui, Muita ó, brincadeira. de novo eu vou para aquela coisa. Como é que é o nome daquele negócio? O quê? Tá, olha aqui, ó. Tá, o negócio é esse mesmo, aquele negócio. Não, é uma coisa de como é que se diz? De rateada na televisão e tal. Essa pessoa que eu falei, Mia Khalifa, é uma atriz pornô. Muitas. Isso é uma coisa daquelas palhaçadas Sim, que mandam de meia, pegadinha. De meme, Sim. tá? Eu já caí uma vez numa coisa dessas. Obrigada por quem me avisou. Paciência, eu não sou obrigada a conhecer essas coisas. E quem mandou a mensagem, E eu falei- manda uma cópia pra mamãe. Não, mas isso agora, filha, é um meme, daí eles já botaram a Sandra Nenberg, que tropeçou numa poltrona e caiu de perna pra cima, e eu já caí numa outra vez, que esses palhaços que não tem nada pra fazer, entendeu? Pior são os nomes que eles mandam. Mas nome que... Não, aí tá nome que vira palavrão e tal, mas... Mas uma coisa... Isso é sinal que eu tô ficando famosa. Mas uma coisa... isso é verdade. Mas uma As pessoas coisa é podem legal. gostar. Obrigada por quem me avisou. Certamente essa atriz pornô já ajudou muita gente. Isso. Pois é, inclusive esse palhaço que fica me gravando. Magda, encontrei aqui Obrigada por quem avisou. o número de... Quantos anos um brasileiro deve trabalhar para conseguir ganhar o que o Gedel ganhou com esses 51 milhões. Bom, 4.535 anos ganhando o salário mínimo. Ou 129 vidas com 35 anos cada uma, trabalhando todos esses 35 anos, hein? Brasileiro. Eu sabia que eu conhecia palhaço. o Gedel, ele é o Highlander. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, que só pode ser, né? Para juntar aquele dinheiro. Aliás, tem E o tal do Joesley, né? Uma gravação falando da mulher. Não, e da mulher dos outros também, E né? da mulher dos outros. Que E que coisa baixa. E ele Não, deu mas uma- segundo ele, na que nota, come, ele tá? disse Lixo. tudo mentira, né? Que também não agora foi nós não verdade o que ele estamos, né? falou. O nível das pessoas É que chinelagem. governam o nosso Brasil, né? Que chinelagem. Aliás, falando em nível, hoje o Rodrigo Janot denunciou mais uma vez, além da denúncia de ontem, hoje entrou com mais uma denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff me faltou a expressão. Aquele negócio da nomeação do Lula. Não sei, Olha, não, enrolei uma coisa todo na Tá, bancada. ok. Muito bem. Anyway. Aquela nomeação, nomeia o Lula, coisa e tal. Ministro. Me fugiu a expressão jurídica agora, que coisa. Mas assim, Foro especial. Obstrução de... obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Foi denunciado por obstrução de justiça. Olha só como mudam as coisas. Denunciaram o Lula e a Dilma por obstrução de justiça, que eu concordo, eles estavam armando legal. Mas e o que o seu Michel Temer fez com o seu Moreira Franco, que está debaixo da mesa lá em Brasília? Rigorosamente a mesma coisa. Exatamente, a gente falou isso, O seu né? Moreira Franco
foi citado e ele imediatamente foi nomeado secretário do Diabo Carrega, da mãe do Badanha lá, no status de ministro para ganhar foro privilegiado, para fugir do Sérgio Moro e se esconder debaixo da saia do STF. Isso se chama mimetismo. Não é o mesmo caso? Não é o mesmo caso? Não está na hora de se denunciar, então, o seu Michel Temer e o seu Moreira Franco? Olha bem, não estou defendendo o Lula e a Dilma. Eu acho que eles têm que ser denunciados e têm que ser condenados. Mas eu acho que o seu Michel Temer e o seu Moreira Franco também tem que pegar a mesma pena, porque o caso é rigorosamente igual. E outra coisa, não adianta me xingar porque eu não tenho meu bandido predileto. Eu tenho uma frase... Seu bandido de estimação. Eu tenho um aforismo, uma sentença que diz o seguinte, né? Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Sim. É isso que está acontecendo no país, as pessoas não têm mais respeito. Bandido, você viu de novo lá em Pernambuco o que aconteceu? Lá em Pernambuco? Aí a juíza soltou o vagabundo que ejaculou numa moça grávida de 20 e poucos anos que estava dentro, aí foi lá, o juiz, não, pode ir, não tem problema nenhum. E ainda pegaram o esperma dele para ver se era dele mesmo, para ver se aquilo era esperma. Mas é nojento, né? Ele foi condenado, né, Marne? Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Não, esse é outro. Esse outro é lá no Recife. Aconteceu outro caso. Que a moda pega no Brasil. Isso é justiça. O outro aqui, ele foi preso, 2 anos de prisão. De novo, por um Mas pelo caso de 2013. De 2003. 2013. Que ele molestou uma passageira dentro do ônibus. E o outro juiz disse que não era caso, desconheceu, e o outro disse que não era. Desconheceu o histórico dele, coisa e tal. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. O negócio está água abaixo. A gente não sabe mais para quem torcer. Eu localizei aqui, só voltando ao assunto da palhaçada. Agora eu torço muito. Que coisa nojenta isso, né, tia? A outras vezes era um não dá para acreditar que isso possa acontecer. Mas só quem é desse mundo deles é que sabe. É muito nojento. Olha aqui, ó, Coreia do Norte importante, eu já falei do Partenon, tá? Agora o outro foi o... Hoje teve um artigo no Washington Post muito bom sobre a Coreia do Norte. O seu ninja, o José Carlos da Barra Cavalhada, para de me mandar e-mail que eu não vou ler mais agora. Eu já te coloquei na minha lista negra agora aqui, eu não vou ler mais outras palhaçadas. José Carlos do Partenon. Agora já tá... ele insiste? Atriz pornô. Não, a outra vez que eles mandaram é de uma série que tem de gay, é um casal gay que tem uma oficina, não sei o quê. Eu não conheço, não vejo esse tipo de filme, essas coisas, eu não vou cair sempre, né? Olha aqui, ó. Não tem o que fazer, né? Os Estados Unidos... Um prego até virar parafuso. Os Estados Unidos já assumiram. Prego até virar parafuso. Tá ótimo. Entendeu? Bom, né? O Mário Marcelo é uma figura. Ele é o peru está crescendo. Que é isso, Gustavo Vitorino? Não, o peru está em quarto lugar. Vai tirar a vaga da Argentina. É verdade. Vai tirar a vaga. Ele está no quarto? Bom, tu sabe como é que é o peru quando cresce, né? Para, Gustavo Vitorino. Então, assim... Tu tá louco pra saber. O que está acontecendo? Bem feito. Chegamos ao ponto de termos pessoas sendo abatidas nas ruas por qualquer coisa de valor ou não ter nada para ser levado pelos bandidos. Eu estou ao lado do Chegamos ao ponto de desacreditar na justiça. Chegamos ao ponto de se encontrar 51 milhões em um apartamento e se dizer que é uma ilação. Chegamos ao ápice da corrupção do Brasil. Chegamos ao ponto de ter que escolher entre o direito de ir e vir e ser assaltado no meio do trajeto, seja pelos políticos ou ladrões ou os militares. Pergunto aos que gostam de criticar Jair Messias Bolsonaro se o nome dele está envolvido. Não, seu Carlos Eduardo. Nunca, né? Mas assim, o nome dele não está envolvido, mas isso não garante que ele vai ser o melhor administrador para o país. Aí é que tá. É tanta falta de opção, é tanta roubalheira, o cenário... Mas o menos ruim serve, Cris. Mas aí é que tá. Aí a gente vai ter que ir no caminho. Ele não sabe como ele vai administrar o Brasil. O menos ruim serve. Mas ele, pelo menos, tem um nome limpo. Esses bandidos até agora. Até agora. Usou bem aí o quarto. Deixa eu dar notícia da Coreia do Norte. Os Estados Unidos está assustado com a Coreia do Sul e o Japão, que são alvos fáceis para a Coreia do Norte. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos não está partindo para dentro do Minimum lá, do Kung Fuzinho lá. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Os Estados Unidos está tentando... A gente olha para ele e acha ele tão fofo, né? Nem parece que ele é aquela... Ele é tão bonitinho, né? Matou até ele é o brinquedo assassino, lembra? Como é o nome daquele vídeo? O Chuck, o brinquedo assassino, né? Ele é um John Doe.
o que acontece? Os Estados Unidos hoje apresentou um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU. Ele quer, digamos assim, evitar a irrigação do sistema militar da Coreia do Norte. E como é que se faz isso? Bloqueando a venda de carvão e de petróleo da Coreia do Norte, que é a única coisa que eles têm lá. Mas tem outra solução. Carvão e... Então, assim, foi apresentado agora à tarde, não foi votado. A China pediu vistas e pediu 48 horas para responder à proposta. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que a Coreia do Norte ela é abastecida pela China, alimentada pela China, protegida pela China, e a China está ficando mal, porque a Coreia do Norte está deixando mal. Sabe aquela coisa do pai que tem filho mal criado? A Coreia é o escudo. É o escudo. O pai que tem filho mal criado é mais ou menos o que está acontecendo. A China criou aquele monstrinho lá e agora não sabe o que fazer com ele. Mas, Vitorino, sabe o que me deixou preocupado? Muito preocupado? É quando hoje, lendo as notícias internacionais, eu me dei conta de que o Japão tem condições de produzir artefatos atômicos agora, em 60 ou 90 dias. E os Estados Unidos, já existe um projeto do rearmamento do Japão. Não é projeto, foi aprovado pelo Congresso japonês, foi aprovado, o primeiro-ministro já assinou a lei em maio passado. O Japão está montando um exército. Deixou de ser uma nação dependente da OTAN, porque o Japão tinha forças americanas e bases americanas por conta do armistício, 47 mil homens, por conta do armistício assinado na Segunda Guerra Mundial, pois o Japão agora decidiu revogar de forma unilateral e já está montando exército. E eles cuidado com a tecnologia do japonês. E o único país do mundo que sofreu agressão atômica foi o Japão. Então os japoneses conhecem muito bem o que significa isso. Então eles estão com medo de receber outra bomba. E por que a Coreia do Norte é protegida pela China? Porque a Coreia do Norte, como eu disse anteriormente, é o escudo contra o Japão, que já agrediu na década de 30, já invadiu a própria China. E os interesses americanos estão no Japão. E esta é a proteção da Rússia. E disse o presidente Putin... A proteção da China. Agora, eu vou falar pensei no Putin. O Putin disse o seguinte, que nós, a qualquer momento, poderemos ter uma grande conflagração mundial em função de todas essas ameaças. Que ninguém está propondo uma coisa passiva. Mas ninguém quer, eles querem é guerra. O mundo quer guerra. Esse é o problema. Não, se esse baixinho disparar um míssil, a vaca vai pro brejo. Mas então, ele disparou, só que caiu no mar. Não, aquele era um míssil que estava desarmado e ele passou por cima do Japão e caiu no mar. Ele queria só provar que os mísseis dele chegam ao Japão. Ele quis mostrar os dentinhos, né? Os dentinhos, E o Japão não gostou nem um pouquinho. O problema todo é o seguinte, se fosse uma nação isolada, não teria problema. Mas ali, tanto a Coreia do Sul quanto o Japão estão ao alcance desse maluco, entendeu? E o que acontece? Os Estados Unidos atacando ou exercendo qualquer atividade militar contra eles, eles vão descarregar bomba na Coreia do Norte e no Japão, que hoje são países praticamente desarmados. Os dentes que tem o Japão e a Coreia do Norte são dentes americanos hoje. Então, assim, os Estados Unidos estão numa situação muito delicada. Agora, esse baixinho, alguém tem que segurar ele, porque ele está indo longe demais, né? Daqui a pouco ele vai ameaçar a China. Ele é doido? Já começou ele é doido. Já matou a família, porque achou que a família estava querendo trair ele. Gente, nossos telespectadores, tem uns que estão amando, outros estão odiando. Eu peço que vocês depois leiam os e-mails, porque eu não vou ler. Não vou ler. Vou ler só os bons, tá? Depois vocês leem. Lê os ruins que a gente responde. Olha, a Lídice Fonseca das Neves, que tu tá linda hoje, Cris. Adorou teu style, cabelo lindo. Além disso, principal, tem sempre ótimas intervenções, oportunas, abraços. Seu João Francisco, eu não vou ler as críticas porque eu não vou me incomodar. Tem um que não vou ler. Caros apresentadores, Jéssica, Cris e Vitorino, no programa semana passada, vocês malharam um telespectador, uma telespectadora, ficou indignada. Ele manda todos os dias esse e-mail, pois vocês estarem defendendo a vida boêmia no bairro Cidade Baixa e praticamente ponderarem que a crítica estava fundamentada. Ele enche vocês de osso. Tá bom, obrigada. Tá? Depois, Vitorino, o Rafael Prado disse que com a tua classe fica muito feito ficar fazendo essas piadinhas que tu faz. O seu Ezequiel... Piadinha de que, seu... Não sei, ele não gostou, eles estão enchendo as coisas aqui. Depois vocês olham. Gente, é véspera de feriado.
lado, né? E outra coisa, ficar batendo Boa noite, bancada. Vocês estão maravilhosos. Alguém quer apostar que o Joesley foge do Brasil o mais rápido possível? A Cris vai encontrar com ele em Nova York. Imagina uma denúncia. Já grava aqui, ó. Na gravação tá bem claro. Ele disse que não tem a mínima possibilidade de eu ser preso. Mas lá, né, tá quando ele achou, a gravação foi feita 10 dias depois, entendeu? Da armação toda, da gravação com o Temer. No Brasil, né? Então, 10 dias depois. Então, ali ele se achava Deus. Achava que o Janot estava completamente na deles, que o Marcelo tinha feito a cabeça do Janot e que não tinha como eles serem presos. Aí ele até fala do conselho, da empresa, que ele tem certeza que as pessoas podem perguntar para ele a respeito desse assunto, que ele não tem medo de falar nesse assunto, porque ele não vai ser preso e nenhum executivo dele será preso. E o pior é que esse Marcelo Miller também não pode ser responsabilizado por nada, porque não existe aquele período de carência. Ele ficou quarentena, cara. Não existe. Pro Ministério Ele não vai ser preso. Não existe. O cara pulou de um lado pro outro do Por que as pessoas balcão. batem tanto? Como as pessoas são Mas desinformadas? espera só um pouquinho, mas ele fez o leve trás enquanto ainda procurador da República. Esse é o problema, esse é o problema. Aí ele cometeu um crime. Sim, Aí ele precisa provar, né? Ah, bom, mas tá... Mas eu acho que claro. pelas datas se prova. Mas assim, tecnicamente, alô, Conselho do Ministério Público Federal, vamos mudar essa lei, né? Vocês querem ser os guardiões da lei, como se diz ali, né? O Ministério Público, vamos guardar a lei para vocês também. Acho que está na hora de criar essa quarentena aí, uma quarentena Luiz Carlos Ribeiro bem mais rigorosa. Chervensky só quer que o povo aprenda a votar e retorne o Brasil e retome o Brasil desta corja que se apossou do país. Depois desta amizade do Aécio com Gilmar Mendes, acreditar em quem, diz o Luiz Carlos Chervensky. Aliás, falando em... Estou aceitando sugestões. Falando em Aécio, eu me lembrei, não sei porque do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele concedeu uma liminar no dia 1º de setembro, mas a coisa está tão tumultuada que só foi divulgada nesta quarta-feira. Ele concedeu a liminar a Rodrigo Busato, que é o filho do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que tinha sido afastado no final do mês de janeiro desse ano, lembra? Ele era secretário de comunicação da prefeitura, e uma decisão do nosso TJ aqui do Rio Grande do Sul tinha afastado ele por ser filho do prefeito, e Gilmar Mendes concedeu uma lei do liminar. nepotismo. Aí o senhor Gilmar atropelou. Para que lei? O senhor Gilmar decide o que ele quer. Não, o argumento do Busato, pai, é o mesmo de que como ele não tinha primeira-dama, mas ele não tem primeira-dama, ele é um homem separado, tá? Ele botou o Primeiro filho. O primeiro de seu nome. para ser da comunicação. Ô, Carla e Vitorino, vocês estavam falando aí do Joesley, que ele não vai ser preso no Brasil. Ele acha, né? Tá, que ele acha que não vai ser preso. Até acredito que no Brasil tudo pode acontecer. Ele tem certeza. Mas nos Estados Unidos... Tem bronquinha lá. Porque lá parece que já o fisco americano quer saber que dinheiro é esse que ele levou para lá. Então, Claro que Porque quando não ele fez esqueçam aquele que existe- esquema, é né? mais provável ele ser condenado por esse que por lá do que aqui. Não, Isso é fato. não esqueçam que existe tratado entre Brasil e Estados Unidos, Reciprocidade. envolvendo recursos ilegais, tratado de reciprocidade. Então, assim, ele está achando que vai sair daqui correndo, vai viver na Flórida? Eu vou te Vai ver dizer, Falando em O fisco uma americano quer total- saber de onde saiu esse dinheiro todo. Não existe, na minha concepção, não existe a possibilidade dele não ser decretada a prisão dele. Não existe a possibilidade. Porque daí é o descrédito total Do Supremo. do Ministério Público Federal, do Supremo, acho, da a Justiça. desmoralização não vai ficar nada. É assim, Pedra a por pá de pedra. cal. É a pá de cal. Ou ele vai pra cadeia, façam a revisão dessa delação premiada, que tem como fazer, peçam a prisão dele, como disse o Luiz Fux, que pode ter errado em muito, mas os argumentos que ele usou hoje, para mim, eu concordo com eles e acho que realmente o que está Também faltando concordo. é o Procurador-Geral da República pedir, sim, a prisão desse maior bandido que a gente tem hoje no nosso país. Que goza da casa dos brasileiros, que deixou nossa imagem internacional lá, já era ruim. O maior empresário do país, hein? Exatamente, agora acabou. Se até ele assumiu, né, Carla, para a revista Veja, para a entrevista que ele fez, que ele viu que em um momento ele era criminoso. Até ele reconhece isso, porque não vão prendê-lo. Não, olha, não tem a mínima possibilidade. Ou se pede a prisão dele, e aí eu não sei se a polícia consegue prender ou não, em função de fugir ou não fugir, mas acho que é brabo.
alguém vai pegar esse cara. A primeira coisa alguma coisa me disse que a primeira coisa que a Raquel Dodge da Artlau vai fazer vai ser pedir a prisão desse. Qual é o nome dela, senhor? Dodge. Raquel Dodge. O senhor falou Dodge da... ele... O Dodge era o carro, eu confundi. E eu escutei o Marco Aurélio Mello hoje falando numa rádio. A primeira coisa que ela vai pedir vai ser isso. Falando numa rádio. E aí foi perguntado a respeito de algumas atitudes, enfim, opiniões do Gilmar Mendes. E ele disse assim, prefiro não comentar, porque eles são inimigos. Sim. Eles não se cumprimentam. Ele chegou a dizer isso. Não, ninguém aguenta mais o Marco Gilmar Aurélio Mello e Gilmar Mendes. Ninguém aguenta mais o Gilmar no STF. É uma inimizade absoluta. Feroz. Entre dois... Visceral. Exatamente, entre dois ministros do STF. Quer dizer, o negócio tá ruindo. Tá ruindo. Doutor João Francisco de Oliveira, eu não fiquei ofendida, não, por favor. Eu sei que o senhor gosta muito de mim, eu sei, não tô ofendida, não. Eu só não quero ler. Boa noite, pessoal. Tenho uma dúvida. No meu Facebook, tenho em torno de 1.000 pessoas, entre amigos, familiares e conhecidos, onde mais de 800 vão votar no Bolsonaro em 2018, inclusive eu. Gostaria de saber se essas pesquisas que apontam Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, se é falcatrua ou os mais de 80% de pessoas que conheço que vão votar no Bolsonaro é coincidência. Abraço a todos, em especial para o Chicão e Vitorino. Muita risada com esses dois. Fabiano do Nascimento, vigilante de Cidreira. Ai, Fabiano do Nascimento, que amor, bacana. O Luciano Fontes diz assim, ó. Não, o Luiz Brasco, aí tem um aqui, ó. Anderson Silva, esse que eu queria ler. Oi. Favor avisar o inoxidável Chicão que o programa começou. Alô? Que inoxidável? Dá um drops. Eu quero dar um drops para dona Luísa Almada, que é um caso interessante. Ela estava numa depressão muito grande, começou a assistir o nosso programa e ficou muito legal. Inclusive com a minha figura extremamente cirúrgica nos comentários, abalizada, e talvez é que tem mais cultura, não só na bancada, toda a Rede Pampa, como eu tenho provado nos últimos 24 anos. E também um beijão a Sandroca, que está inaugurando em breve o único bairro que eu não tenho fã-clube em Porto Alegre, que é casualmente o bairro que eu mais frequento. É uma ironia, é um Moinhos de Vento, porque o pessoal lá não gosta de dizer, o Chicão é o cara, papapá. Tem muito problema de autoestima, principalmente os homens lá. E a Sandroca está inaugurando um fã-clube Chicão Tofone, vai chamar XT Fashion. Por que XT? XT vai ser uma nova camisa que leva o meu nome, que eu vou lançar em novembro em Punta del Este, coleção Biquíni Uno, José Inácio e Porto Suelo, que são as praias de Punta del Este. Então um beijão para ti, Sandroca, obrigado. Obrigado, dona Magda. E a Tofaníssimo? Não, a Tofaníssimo era da década de 80, que eu tinha uma TV, que era um rolo mais... mas é uma coisa legal, comentário mesmo. Dona Magda, estou em contato com uma ex-colega. Mas eu queria comentário do quê? De Joelvin? Se ninguém me aguenta na rua. Estão rindo da nossa cara na rua. Não, ninguém tá na casa dele, todo mundo vai achar legal. Ninguém vai pegar cana. Todo mundo diz, se jornalista, querido, eu não sou jornalista, sou celebridade. Só uma coisa, eu não falo isso, não vai dar cana nenhuma. Estão rindo de nós, quer dizer, eles nem sabem que nós existimos. Por que o Marcelo Debrecht está preso? Tem que pegar uma cana, mas olha a caninha que ele pegou, ele está 1 ano, o cara o Marcelo Debrecht tá, mais 1 ano, ele pode estar 2 anos, mas o cara que roubou todo o Brasil, mas qualquer país do mundo, não vai pegar a cana. Ninguém pega desse Brasil. Eu tô a fim de voltar para os teus papos assim, mais light. Mais fashion. De mais fashion, exatamente. Não, mas eu não gosto. Um beijo pra Ju, Jéssica, conheci hoje a Juliana Magali. Ju! Foi até a minha casa. Eu vi que teus cílios estão mas eu não queria desviar dos assuntos do não, já que o Chicão ali começou a falar... Porque eu ia falar do nada. Posso falar agora? Pode falar. Então. Pode falar, mas programa do nada, só já é. A Juliana, então, ela é uma fofa, talentosa, querida, sabe aquela pessoa que tu gosta de receber na tua casa, atende a domicílio. Agradável. Exatamente, e tem um bom gosto também, coloca os cílios, eu acho que na medida certa, não é aquela coisa exagerada, parece que pertence a nós. Eu coloquei lá no meu Instagram, @CarlaKrieger, o telefone dela, naqueles 24 horas, né, aqueles que ficam ali em cima daquela bolinha, e também na fotografia e também no Facebook. Então as pessoas estão me perguntando aqui na foto que eu postei, lá tá o telefone da Ju, e eu adorei conhecer a Ju.
Valeu a dica, E o melhor é que ela vai em casa, né, Carla? Exatamente, Na vai nossa em casa. comodidade do lar. Coisa Exatamente. A gente deita no nosso sofazinho e faz, escuta música se quiser. A Ju é Uma companhia agradável. Bacana. E o travesseiro ficou lindo, os cílios de vocês é muito bonito. Falando em pessoas legais, eu quero mandar um beijo para Sueli Carvalho. Ela é minha fã, mas assiste o nosso programa diariamente. Ela é aí de Canoas. Ela é vizinha da Carla. A Carla que trabalha com o Dr. Luiz Roberto Ponte. Hoje eu estive com a Carla lá na Federação e ela me disse: a Sueli Carvalho, minha vizinha em Canoas, assiste vocês, assim, às vezes até os 2 horários do programa, gosta muito de vocês, então um beijo para Sueli. E aproveitando que a gente está, que eu estou mandando um beijo para Sueli, dizer para vocês que o Luciano Fontes, que é um telespectador assíduo nosso, mandou agora um e-mail dizendo que está em contato com uma ex-colega de loja dele, muito querida, que passou a assistir o nosso programa. Então ele pede que a gente mande um oi também para essa amiga dele, colega dele, que é a Delvina. Um beijo, Delvina, obrigada que você passou através do Luciano a assistir o nosso programa. Então, justamente para essas pessoas que também nos assistem, nós agora vamos fazer aquele momento que a gente dá de presente para um telespectador nosso, um voucher no valor de R$70 da mini cervejaria Devassa, que voltou ao nosso programa. Como é que funciona? Um de nós diz uma frase, você tem que escrever essa frase da forma exatamente como ela será dita. Nessa frase tem a palavra Devassa, e essa palavra tem que ser com letra maiúscula, porque é o nome da cerveja, Devassa, e do lugar, que é a mini cervejaria Devassa. E você coloca também o seu nome completo e o número de um documento seu, o seu CPF ou a sua carteira de identidade. Hoje, o telespectador ou a telespectadora que vai receber esse presente é do quem se comunica conosco por e-mail, tá? O e-mail é atualidades@pampa.com.br. Quem vai dizer a frase hoje é o Gustavo Vitorino. Qual é a frase, Vitorino? Num país devasso, a alegria está na devassa. Num país devasso, a alegria está na devassa. Eu não gostei. Você escreve a frase, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. A mãe gostou. E o primeiro e-mail que chegar com todas essas informações corretas vai ganhar um voucher no valor de R$70 para desfrutar da mini cervejaria Devassa, certo? Mário Barcelos, dá uma notícia, por favor. Eu hoje fui criticado por um querido amigo lá de Livramento sobre o que eu tenho falado do professor Darcy Ribeiro, antropólogo, professor Darcy Ribeiro, que eu tive o privilégio de conversar diversas vezes. É um amigo muito querido, um irmão, e ele tem todo o direito de me criticar. Ele acha que o Darcy Ribeiro era comunista, como o Brizola era comunista, o Darcy Ribeiro comunista. Eu não discuto a ideologia das pessoas, eu discuto o conhecimento das pessoas. Eu absorvo o conhecimento, eu tenho que ler e ver todos os pensamentos. E de todos os pensamentos, eu vou absorver desses conhecimentos, eu vou absorver aquilo que me interessa e vou transformar no meu conhecimento, aquilo que me satisfaz. Quanto à obra do professor Darcy Ribeiro, os livros todos que ele publicou e que eu li alguns, como O Povo Brasileiro, etc., a criação do povo brasileiro, toda a evolução do Brasil, essa coisa que nós conhecemos hoje aí, ele apenas narra, ele apenas detalha. Não existem bons comunistas? Não sei. Existem bons direitistas, existem bons... em todas as ideologias existe pelo menos algum aspecto positivo. Isso é uma coisa inerente à realidade da vida. Então, eu quero dizer para vocês que eu continuo sendo fã do trabalho de antropologia do professor Darcy Ribeiro, que morreu pobre, com um pequeno apartamento em Copacabana. O professor Darcy Ribeiro é um orgulho para esse país. Se ele foi comunista ou não foi comunista, se foi socialista, isso absolutamente não me interessa. A minha análise é a respeito do trabalho dele na antropologia. Já temos a pessoa que foi o primeiro e-mail, logo depois que o Gustavo Vitorino deu a frase, é o Daniel Petro Alano. Num país devasso, a alegria está na devassa. Muito ruim. Daniel Alano, seguinte... Esse rapaz aqui... Não, ele quer indicar contigo, Você ganhou o voucher no valor de R$70
para desfrutar dele lá na mini cervejaria Devassa. A partir de amanhã, ao meio-dia, já está valendo, você já tem esse crédito lá, e é durante 30 dias que ele tem validade. Então, é o horário da cervejaria Devassa, é o horário do shopping Praia de Belas, né? Horário de shopping, né? Você usa quando você quiser, só cuide para usá-lo durante o período de 30 dias. Mandaram uma aqui do dia do sexo maravilhoso. Tá atrapalhada também. Daniel Petro Alano. Guilherme, tá? Parabéns, obrigado por ter participado. Guilherme lá do Sapucaia mandou uma muito legal.